Everyone. Excuse me. I'd like to welcome you all to tonight's event. This is a conversation with someone that I'm guessing really needs very little introduction for most of you. Tom Zé is a legend of popular music, both in Brazil and well beyond. With countless recordings, beginning with his debut record of 1968, Grande Liquidação, and his collaboration of that same year on the record Tropicália, Panis Circenses, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Os Mutantes, and Gal Costa. His inventive and intensely creative approach to song form and performance practices would have him excavating the hidden musicality of noise while breaking language to let us hear the beauty and hidden pieces of words. There's an unbounded sense of play in his work that is much more than joy. It is arguably an exercise of freedom in the midst of darkness. It unfolds, in a sense, one of the more complex facets of the many artistic tendencies in Latin America's 68, which is only one of the reasons we are so excited to have this very special opportunity to host Tom Zé here this evening in conversation, of course, with a long-standing scholar and critic of his work, the Professor Christopher Dunn of Tulane University. Dunn's numerous publications on Brazilian popular music include his 2001 book, Brutality Garden, Tropicália, and the Emergence of Brazilian Counterculture on University of North Carolina Press, as well as a number of articles on Tom Zé, including the liner notes of the 2010 Luwaka Bob Box set, Studies of Tom Zé, Explaining Things So I Can Confuse You. Tô te explicando pra te confundir. I'd like to thank Tom Zé and Chris Dunn for joining us this evening, as well as a number of others that have made this gathering possible. First and foremost, I'd like to thank Neuza Santos Martins, who's accompanied the planning of tonight from the earliest conversations that we had, and a number of people in the Center for Latin American and Caribbean Studies that have worked tirelessly in putting this together, including the director Joe Lane and the assistant director Omar Dawache, and Isabel Hazel and Joana Morales. We also benefited from the generous support of the Department of Spanish and Portuguese, and especially the attention of Laura Torres Rodriguez, Jordana Mendelson, and the chair Joe Lavagni in considering this lecture series and their support of it. And also the King Juan Carlos Center, who has once again lent us their auditorium and space for this event, as they have already for many others, and as they will for future events within the series. Tonight we're also counting on the help of a number of assistants, among them Gwen Raco Taval, Jessica Saldanha, Dasha Segarra, Ana Luisa Teodoro, Monica Joyce, and Vaclav Mazek. I wanted to ask that I've noticed actually that a few of you are using the interpretation devices. So for those of you that are, I should ask you that you set it at a comfortable volume and that you make sure that it's on channel 1. Yeah? And let's do a test just to see that it works. And if you're having trouble hearing the interpreter, we're going to do a little test. I'd like you to raise your hand in order for you to be able to change your device. Yeah? And then, of course, please return the devices to the table as you leave so that you can get your ID back tonight rather than tomorrow. Yeah. We are live streaming tonight's event through Facebook. Please make sure to take a minute to find Clax's Facebook page at clax.nyu and click share now so that your friends who cannot be here tonight can watch this conversation. Yeah? Simultaneity, right? That's it. That's the word. And if you're tweeting, join the conversation by using hashtag LAT or LATAM68. Yeah? That is hashtag LATAM68. And after the event, we're going to have a little reception out here where Tom Zé's albums and a book will be available for purchase. And will also be refreshments, including wine and things to eat. Please join me in welcoming Tom Zé and Chris Dunn. It's a very special moment. All right. Okay, you're sitting with us. Come on.
Okay. Yeah. I just want to say, I thank you all for coming out tonight, and want to thank New York University for inviting us. And I really want to thank Dylan and Jill and all of the people that put this together. It's very difficult to do this kind of thing. And to bring Tomze and his wife Neuza, who's here, up from Brazil is not easy, and they had to deal with a lot of issues pertaining to visa and a lot of complications, and they just went through it methodically and got it done. And I'm really grateful for that. I just wanted to say, even though the conversation is going to be in Portuguese, every once in a while I might break into English just to maybe facilitate for the audience. But really we're here to talk with Tomze and have that conversation. Então, vamos começar em português, na língua de Camões. E Tomze, e Dylan também vai entrar na roda. Mas eu queria começar, eu inclusive preparei um slide para você falar um pouco sobre sua infância. Para quem conhece Tomze, sabe que Irará, Bahia, no interior da Bahia, é uma referência muito importante para você. Então eu escolhi algumas imagens, uma aqui tem uma feira, outra uma cena de rua, mais ou menos da época em que você era menino de Irará. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar e o que significa para você esse lugar enquanto artista. Certo. Bom, a feira de Irará era no dia de sábado. As pessoas da roça, porque não tinha grandes fazendas do chamado senhor de fazenda, como é que chama? Senhores feudais, o típico, a repetição dos senhores feudais. Todo mundo tinha 2 tarefas de terra, um povo muito pobre, que nunca pensou em fazer 2 refeições por dia. E eu atendi esse povo na loja do meu pai. Meu pai tinha loja de produtos para homens da roça. E a criança naquele tempo trabalhava com o pai desde que ele tinha possibilidade de manejar o produto que o pai vendia. Meu pai tinha loja, eu tinha que medir metros de tecido, cortar, fazer algumas contas. A mãe não tinha escola, a não ser a partir dos 8 anos de idade. Durante 2, 3, 4, 5 anos, de vez em quando a mãe da gente nos chamava dentro do quarto, de um quarto, e tinha um beabá e uma aritmética. Beabá, bá, bebê, bem. Eu não sabia para que era aquilo, se aquilo tinha finalidade nenhuma na vida, porque naquele tempo tinha muita coisa para aborrecer criança. Eu pensava que essa era mais uma delas. 1 e 1, 2, 2 e 2, 4, 2 e 4, 6 e tal. E você ia memorizando, porque o ensino... Desculpe estar de costa para você. O ensino nunca pensou em incentivar a curiosidade. Era uma coisa de decorar mesmo. Peraí, eu não vou demorar a vida toda nisso, não. Sim, porque isso depois vai ter importância na coisa da Tropicália. Vai ter importância, muita importância na coisa da Tropicália. Essa educação... Eu não sei se a gente pode imaginar um mundo sem Aristóteles. Isso, nós que nascemos sendo alfabetizados, porque a língua já contém as coisas mais fortes que Aristóteles colocou no mundo, né? Ele, depois Platão e o pessoal. Eu tinha até um nome mais certo, mas não vale a pena concentrar. O nosso mundo era moçárabe. Os árabes, bom, isso não vale a pena contar, invadiram Portugal e Espanha no século VII. Quando eu soube disso, eu já trabalhando na Tropicália, eu falei, o que foi que houve com o meu ginásio que falhou numa coisa dessa? Não é possível, eu não sabia que tinha havido essa invasão. E essa invasão foi importantíssima
na nossa história lá do Brasil, porque os árabes eram o povo mais inteligente nesse momento. O restante da Europa, com a queda de Roma e a queda dos principais reinados, era dominado pelos bárbaros cristãos. Ora, imagine a diferença de um povo que era o povo mais culto do mundo para uma Europa toda descivilizada por os bárbaros cristãos. E o rei Charles Martel, o rei francês Carlos Martel, impediu que a invasão árabe se espalhasse para a Europa toda. E aí é que eu vi uma coisa abismal para mim. Cris, desculpe estar de costa para você. Eu lendo um autor de vocês, Arthur Clarke, ninguém gosta de dar importância à literatura de ficção científica, mas Arthur Clarke tem a paciência. Arthur Clarke é um craque, é um físico, parou, foi trabalhar naquilo, com uma inteligência brilhante. Ele aí diz assim, ele disse uma coisa que me assustou. Disse uma coisa que me assustou. Se Charles Martel não tivesse evitado que a invasão árabe se espalhasse por toda a Europa, estava na época, isso que eu estou falando, eu tenho 82 anos, de vez em quando dá um... Arthur Clarke. Arthur Clarke estava escrevendo sobre a corrida espacial. Eu era tão apaixonado por aquilo, por aquela aventura. Realmente, ir à Lua era uma coisa inacreditável. Eu criança, aquilo era para mim um sonho alucinado. Eu tinha paixão, tanto que eu escrevi 2001, que Rita Lee musicou em 1968. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa, em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro, na reluzente galáxia. A letra vai, é uma das melhores letras que eu fiz em minha vida, por causa do interesse que eu tinha. E é uma coisa engraçada, veja bem quanta coisa coincidente. Eu estava caminhando no corredor do Teatro Castro Alves para ver Caetano e Gil cantarem se despedindo do Brasil, porque a ditadura militar daquele tempo, depois de mantê-los presos há algum tempo, tinham soltado eles, deixado meio solto, meio preso na Bahia, e finalmente, através de Betânia, que tinha cartaz como general, tinham permitido que eles fossem para a Europa. E como eles não tinham dinheiro, permitiram que fizessem um show de 2 ou 3 dias no Teatro Castro Alves, que é muito grande. Caetano ia cantar nessa noite a primeira vez. Eu ia caminhando. Nesse momento, Armstrong ia descendo a escada para pisar na Lua. Ora, meu Deus, que aflição! Eu não ia assistir, isso passava na televisão da Bahia também, eu não ia poder assistir ele pisando na Lua, porque afinal de contas eu tinha que ver Caetano. E peraí que tem outra coisa também emocionante nisso. Tom Zé, deixa eu interromper, só para voltar à sua fala sobre Arthur Clarke, porque eu acho que você estava chegando a um ponto muito interessante sobre a questão da influência mozárabe e da riqueza e o avanço dessa cultura, que o argumento de Arthur Clarke, eu acho que você não terminou, era justamente de que se tivesse conquistado a Europa inteira e não somente a Ibéria, aí você termina. Teria chegado aonde? Se Charles Martel não tivesse impedido que os árabes, com toda aquela cultura, tivessem invadido os bárbaros cristãos, que eram zero cultura, que era despedaçando tudo que a Europa e a Grécia construíram e as outras civilizações, que naquele tempo, então finalmente eu vou dizer o que ele quer, nós estaríamos não indo a nosso satélite mais próximo, mas indo às estrelas mais próximas. Ora, minha gente,
Desculpe, mas eu sabia a diferença. Eu sabia que para o satélite eram 3 ou 4 dias de viagem, mas que para as estrelas mais próximas era 8 anos-luz, 10 anos-luz. Isso era fora da capacidade humana. Então o que Arthur Clarke me dizia, mas o que esse homem está me dizendo? Porque eu acreditava nisso, que nós seríamos pessoas tão diferentes, que espécie seríamos nós, agora capazes de ir nas estrelas mais próximas. Aí eu comecei a estudar como, em tudo que eu podia achar, um trechinho, uma coisa, essa invasão dos árabes. É impressionante que eles estavam divulgando a invenção do zero. Vocês já imaginaram que o zero só foi criado no século VII depois de Cristo? Que zerinho preguiçoso, filho da puta! Como é que foi feita a civilização árabe, perdão, a civilização mesopotâmia, a civilização babilônica, egípcia, sem o zero? Como é que trabalhou a engenharia, a arquitetura para fazer aquelas maravilhas na Grécia? Como trabalhar sem zero? Pois é, então o zero estava chegando ao mundo naquele tempo. Uns dizem que foram os hindus que inventaram, outros dizem que foram os árabes mesmo. Então, desculpe. Posso também interpor. Eu acho que meu trabalho também é de, fazer uma intervenção. Nós podemos assim ficar horas nessa conversa que é uma maravilha, inclusive a maneira em que você expõe. Mas eu quero chegar a outros momentos. Então eu peço, inclusive, a desculpa a vocês, porque eu vejo que todo mundo está se desafiando com a conversa. Mas ele até me pediu fazer isso. Mas eu estou fazendo isso só porque eu sei que vamos voltar a esse papo sobre o mozárabe no final, porque entra no disco mais recente, um dos mais recentes dele, que é Tropicalia Lixológico, e que vamos falar, inclusive com imagens, sobre a teoria dele. Então, mas eu queria chegar lá. Então, vamos tratar de outros assuntos e chegar lá. Alguns quilômetros lá. Alguns quilômetros. Mas continue interrompendo, viu? Tá, muito obrigado. Eu queria primeiro só mostrar onde fica esse lugar de Irará. Você tem um mapa de Bahia, do Brasil. Bahia você tem Salvador. Irará fica um pouco acima daquele Aí você Salvador, vê aqui no mapa. E uma coisa curiosa, que quando ele fala de Irará, parece que é esses centenas de milhas ou de quilômetros para o interior. É 120 quilômetros de Salvador. É menos que 100 milhas, 85 milhas, alguma coisa assim. Mas na época dele, você falou, né, no outro dia, que levava um dia. Dia de viagem de caminhão. De Irará para Salvador. Então, só para mostrar que Caetano Veloso, ele é daqui, ele é de Santo Amaro, né, que faz parte do Recôncavo, né? Vocês que são brasileiros sabem disso. E Irará já é perto, mas já é outra região, né, que fica, é o Portal do Sertão, não é, Tom Zé? E Gil já é sertão mesmo. Gil já é sertão mesmo. Então, só para a gente ter uma oportunidade de ouvir uma coisa primeiro e falar um pouco sobre uma música, eu quero passar para uma música que você lançou em 92 pelo selo Luaka Bapa, aqui de Nova York, que é desse disco aqui, que é o Hips of Tradition, em que você fala sobre essa questão de a chegada da eletricidade em Irará. Mas eu acho que também a música em si é muito interessante para a gente escutar. Só um pouquinho. Assim tá bom, né? Bom, então, desculpe, querido. O início é muito precioso. Quanto isso?
deixei ele para tocar o início, eu até sair do Tá, não, eu faço. Você quer recomeçar? É, porque esse tipo de procedimento de fazer o baixo, desculpe, não, para um pouquinho. Você quer que eu pause? Dá uma... Não, é uma coisa rápida. Esse início está bem no grave, é um dos ostinatos de baixo, que depois eu vou combinar com outro ostinato de cavaquinho, que acabou sendo uma base que, quando eu acertei isso, eu estive no melhor da minha criação. Depois o Cris vai mostrar. Então pode começar, querido. You can start, é isso? A ciência excitada fará o sinal da cruz e acenderemos fogueiras para apreciar a lâmpada elétrica. The science in her prints will make the sign of cross and we light bonfires to appreciate. Então é essa aqui que eu me interessava, me fascinava, que era justamente que pena o confronto. Desculpe, que Sim. pena que não ficou com aquela cara de rock que essa música tem, né? Tem. Porque o Chris Gold tá aí, né? É aqui, ele está aqui. É o crítico de rock, assim, muito conhecido. Que gosta de ouvir música sacudida, na porrada. Exato. Mas então, essa música tem uma coisa que eu sei que não é sobre Irará, mas é sobre esse encontro, né, de eletricidade, né, que vem para o interior. E essa imagem que me fascina, que é acender a fogueira para apreciar a lâmpada elétrica, que parece que tem um jogo quase como se fosse uma contradição, não sei. Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sei que você já assim, fala bastante sobre a chegada da eletricidade em Irará e o que isso significava para a sua comunidade e a chegada de água encanada e o avanço da tecnologia e a sua lembrança disso. Eu acho que está ali, assim, um pouco... Tá. Bom, realmente eu dou um salto tão rápido que... Primeiro eu falo a ciência citada, não, já é o salto. Fará o sinal da cruz, the science in her trends we made sign of cross, and we light bonfire to appreciate the electric bulb. Essa brincadeira de ir para um tempo onde a ciência e a religião já falam quase a mesma língua e coincidem com a mesma ideia. É só isso. Vamos passar assim um pouco, assim, porque eu quero falar um pouco sobre sua passagem pela Bahia, nos anos 60, quando você se mudou de Irará para Salvador. E eu acho que é muito importante para a sua formação. Não precisamos ficar muito nisso, mas eu acho que é importante citar alguns nomes que são compositores, né, de vanguarda, né, começando com o Hans Joachim Kohreuter, que é um
refugiado alemão que veio para o Brasil nos anos 30, fugindo do nazismo, e foi convidado para Bahia, né, para fundar a escola de música. E contratou o Ernst Wiedmer, que era um austríaco, e o Smetak, né, que é suíço. Não sei se os dois eram suíços, né? De repente. Eles moravam na mesma cidade, pelo menos. Bom, de qualquer forma, se você puder falar um pouco sobre essa fase da sua vida. Antes eu quero botar só uma coisinha que é uma coisinha incrível. É minha timidez. Hoje eu fui com ele no xixi. Eu disse a ele, eu nunca tive coragem de botar meu xixi na frente dos outros, botar meu xixi. Nunca tive coragem de fazer isso. Eu morria de vergonha e nunca botei. Aí eu procurava um banheiro para lá dentro, voltava sem fazer xixi. Agora eu tenho coragem de chegar lá e botar. Depois dos tecnológicos, da tecnologia, dizer que não tem diferença para lá nem para cá. Quer dizer, você não quer falar sobre seus Sim, não, eu quero. Isso é para introduzir uma coisa. Quando eu cheguei na Bahia, a principal coisa da minha convivência era o acanhamento. A minha farda não era feita em Salvador, era feita em Irará. Olha, isso dava uma vergonha desgraçada. Para mim, todo mundo estava olhando aquela farda, todo mundo estava me diminuindo como uma pessoa tabarua. Tabaréu quer dizer do interior, né? Caipira. Mas minha vergonha era uma coisa tão grande que uma vez eu larguei de fazer 2 provas, disse em casa que já tinha terminado as provas, minhas tias, e fui para Irará esperando em uma semana cair essa bomba nas minhas costas. A bomba de dizer, ele simplesmente não veio fazer as provas. Quer dizer, eu tinha tanta vergonha a ponto disso. Isso para juntar com a vergonha de xixi e tal. Mas, por outro lado, eu, por acaso, no CPC, eu tinha feito o Bumba Meu Boi com Capinã. E me deram a chegança para fazer, que daqui a pouco eu vou falar nela. E eu comecei a fazer novamente a chegança. Aí disse, você está se repetindo? Eu falei, eu me repetindo? Vocês pensam que quando eu fiz o Bumba Meu Boi, eu fiz alguma criação? Eu fiz a música do Nordeste, que todo mundo faz do Nordeste, que o nordestino faz. Então, a chegança é a mesma coisa. Não, aí me tiraram de fazer a chegança e me disseram, você não quer estudar música? E me botaram para estudar nessa escola que o Correuter dirigia. E foi uma felicidade realmente, eu tive contato com uma amplidão do conhecimento de música que eu nunca tinha pensado. Esses caras, por exemplo, quando a história vale a pena, quando o reitor da universidade que está aqui convidou Correuter para fazer a escola de música, o Correuter falou, você está doido, Edgar? Eu vou fazer uma escola de música com esse currículo ridículo do Ministério da Educação? Aí Correuter disse, não, aí Edgar disse, não, Correuter, você vem fazer a escola que você quiser. E realmente Correuter fez a escola que ele queria. Quando a gente se formava na escola, nosso diploma não valia nada. Não era oficial, mas toda a escola queria a gente para ensinar até do exterior. Bom, eu passei cerca de 52 até 57 nessa escola. 62 a 67. Teve vários incidentes, eu trabalhei muito, eu era muito ruim, principalmente na parte de escrever música e ouvir solfejos, mas eu superava isso com um estudo que os outros não precisavam de estudar tanto, né? Eu estudava com a febre, porque era a última salvação da minha vida. Eu não quis acompanhar as carreiras normais e, de repente, tive uma oportunidade de entrar nessa carreira. Era o único jeito. Fora disso, minha família toda dizia que eu roubava dinheiro de meus tios, de meu pai, eu faltava aula, eu ficava na praia o ano todo. Quando a minha tia ia lá, o professor de latim dizia, eu não dou 0 a ninguém, só dou 1. Ele não vem aqui dia nenhum, eu dou 0 a ele. Então,
eu era uma coisa perdida. E quando eu comecei, certos professores que dessa escola começaram a acreditar em mim, esses professores não queriam conhecimento musical, eles pescavam almas. Era uma coisa tão... E eu sou vivo para perceber isso. No dia que Corroy... Posso contar essa coisa? Pode. No dia que Corroy entrou na sala para dar uma aula, porque ele só dava aula ao curso superior, né? Mas tinha uma aula que ele dava ao coletivo da escola toda. Ele entrou numa sala, chegou assim, botou em cima da mesa, bateu os livros assim, pacatum! E aí disse assim, música não é a expressão dos sentimentos através dos sons. Nossa Senhora! Eu abri um olho desse tamanho. E posso dizer que foi nesse dia que eu comecei a ser prestado atenção na escola. Como quem diz, quem pode se assombrar pode fazer alguma coisa. Entendeu? E daí, pé ante pé, eu acabei passando em primeiro lugar no vestibular. Veja que coisa mais inacreditável. O zero completamente. Passei em primeiro lugar no vestibular de música, porque quando a ditadura entrou em 64, eu ia voltar para a loja do meu pai, que eu tinha perdido meu emprego. Meu emprego era no CPC, a coisa da ala de esquerda das universidades. E eu ia voltar para Arara. O diretor Widmer, que o Reuter tinha ido para a Índia, me chamou e me disse, você vai largar o estudo? Eu falei, vou, porque não tenho emprego aqui. Ele aí disse, se eu lhe desse uma bolsa, menino, eu abri um olho tão grande, que ele chegou e disse, você passou em primeiro lugar no vestibular e acabou de me derrubar de susto, né? E então eu passei a ter o privilégio, recebia 20 cruzeiros e tinha o restaurante universitário de graça. Então 20 cruzeiros não pagava transporte, a gente ia e vinha a pé, 4 pontos de ônibus, a gente ia e vinha a pé. E eu estudei 6 anos nessa... Mas ao mesmo tempo você desenvolveu uma relação artística com Caetano, Gil, Gal Costa. Sim. E se formou o Grupo Baiano. E foi isso que eu queria também passar para essa fase, assim, quando você foi chamado por Caetano para se mudar para São Paulo, Sim, em janeiro de 68. Mas antes, vou tentar ser o mais rápido possível. Um cineasta que era amigo nosso, que estava fazendo um filme, para mim fazer um filme era um negócio só em Hollywood. Aí eu vou para um lugar onde está sendo filmado, não sei, um lugar lá numa praça, e fui. Ele aí me disse, o nome dele, que trabalhou com o Gilberto Gil, Dom Zé, eu preciso lhe apresentar Gil e Caetano. Todos eles estavam começando, eram desconhecidos ainda. Eu falei, claro, eu quero e tal. E ele realmente veio fazer essa apresentação. E apesar de Gil e Caetano fazerem uma música muito sofisticada, e de eu fazer naquele tempo uma música que era bárbara, uma coisa interessante, mas era uma coisa completamente fora do mundo, que eles já faziam bossa nova, né? Eles me botaram no telhado do tropicalismo. E eu, na hora que eles saíram para vir para o sul, eu voltei para a Bahia. E um dia encontrei Caetano, um dia perdi todos os empregos. Eu era jornalista da universidade, eu era apresentador da banda de cordas e apresentador dos instrumentos de som, porque eu cantava na televisão também. E então eu era uma pessoa, e eu conseguia botar muita matéria no jornal, e eu olhava para mim assim, como que diz, você é um milagroso, né? Porque eu tinha sido jornalista em 59, aí nós estamos em 67, e eu aprendi a escrever em jornal, então eu escrevia em jornal, bom, se tem coisa errada, é deles lá, não nos preocupamos com isso, porque a escola era muito respeitada. Então eu tinha esse emprego, um belo dia está um desastre lá, cai tudo de cabeça, desastre universitário, vocês já viram isso? Cai tudo de cabeça para baixo, o mundo, pau. Aí cheguei lá e falei, professor, eu vim lhe entregar meus trabalhos, ele disse, eu preciso mesmo, pronto, eu não tinha mais emprego nenhum. Então nessa tarde, eu estava com uma matéria pronta para enxergar no Jornal da Bahia, fui lá, aí disseram, Caetano está embaixo, eu disse, Caetano perguntou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Isso era exatamente em setembro de 67. Toda hora ele disse, eu já lhe disse, me disse Caetano, que toda hora pode acontecer um aborrecimento com você. Mas em São Paulo você também pode se aborrecer, mas pode acontecer uma coisa com você. Eu tinha dinheiro, peguei o avião com ele e vim para São Paulo.
e fez a Tropicália com eles. E eu queria que você falasse talvez um pouquinho, a gente não precisa se estender muito, eu tenho uma música aqui de Parque Industrial, mas nem precisamos tocar porque tem os outros exemplos, mas se você quisesse falar um pouco sobre a Tropicália, sua passagem por Tropicália. Sim, parece mais que eles me ofereceram o telhado da Tropicália, a proteção da aprovação deles, porque era uma coisa muito bárbara o que eu fazia em relação ao que eles faziam. E outra coisa, é preciso dizer com toda honestidade, que Caetano e Gil são gênios mesmo. E eu não, eu sou um trabalhador muito excitado, mas Caetano e Gil são gênios, é outra coisa. Porque, assim, não é. Isso é verdade, é bom que isso seja verdade, porque eu quero depois ter o direito de ser o jornalista deles, em outro aspecto que o jornalismo nunca podia entender. Cris, ajude aí, meu irmão, para não demorar. Bom, eu queria até passar, porque sabendo que a gente tem muito assunto para tratar, sim, e podemos voltar à Tropicália, mas eu queria falar sobre uma música que eu acho muito importante, que é menos conhecida, que é essa música aqui, que é Jimi Hendrix, de 1970, que é depois da Tropicália. E eu vou tocar, porque é uma música maravilhosa e é de um estilo rock. Deixa eu contar só uma coisa. O nome Jimi Hendrix é quase igual a uma brincadeira que os meninos que viam filme de cowboy falavam Jimi Hendrix. Em português, mãos ao alto. Hold up your hands. Então vamos... Deixa eu ver, eu estou tentando... Aqui, ó. Ó, toca com peso, como se fosse igual. Não é por nada, é porque o Cristigal tá ali. Respeita o Cristigal. Toxi rock me. Toxi rock me. La 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 la. La 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 la. Le 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 le. La 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 la. Bob Dica, diga, Jimi Hendrix. Cai cigano, já arranjou Gilberto Gil, Galvin, Cigarette, Billy Holiday, chup. Bob Dica, Jimi Hendrix. Cai cigano, cai carimbó. Aí é a pedido de Caetano. Já arranjou Galvin, Cigarette, Billy Holiday, chup. Oh, Jane, chup. Oh, Jane, chup. No português absolutamente lusitano, né? E eu pedia para a plateia repetir, disse assim, vocês vão repetir uma terça acima. Aí começava a cantar, Guta me look, love me, a plateia, Guta me look, love me. Quando sabiam, né? Porque é impossível fazer tudo. Fala sobre a inspiração dessa música. Eu já li algumas coisas, assim, que você... O Jimi Hendrix era um pouco de inspiração para isso. Uhum. E as coisas também de Caetano. Eu digo mais o jogo de linguagem, essa mistura, essa invenção de uma linguagem certo. Super... Assim... Mesmo com certas coisas que quase não formam, Guta, me look, love me. Guta era a abreviatura de Rua Augusta, que era uma rua muito... Miluque, quer dizer, veja para mim, Miluque, love me. Taque, sotaque é accent. Taque, chi. Tique, boutique. Boutique tem aqui no é só que tique, te gamou, quer dizer, que você amou. Toxi, rock me. O rock me tocando, né? Bob Dica é Bob Dylan, né? Jimi Hendrix, Cai Cigano é Caetano, Jarran Gil é Gilberto Gil, Gil Century Fox, Galvin é Gal Costa,
Billie Holiday, Janis Joplin. E chopp é uma cerveja, né? Claro, vocês sabem, né? Que... Tem um incidente muito engraçado de Janis Joplin no Brasil. Ela estava no hotel mais importante do Rio de Janeiro e no segundo dia ela de manhã tirou a roupa, abriu a porta do coisa, saiu sem roupa nenhuma, entrou no elevador, desceu para a piscina e foi para a piscina. Ora, em 1950 e tanto, uma moça nua na piscina do Rio de Janeiro, pelo amor, podia ser quem fosse. Desculpa estar mudando de assunto. É claro que ela foi posta, apesar de todo o respeito, ela foi posta lá fora do hotel. Com toda a delicadeza, mas foi posta para fora. Essa música, assim, só para fazer uma outra transição meio forçada, chama a nossa atenção para a sua invenção, assim, enquanto músico, assim, seu dom para a experimentação. E eu vou agora pular para outra fase de sua obra. Para quem conhece bem a obra de Tom Zé, sabe que estudando samba é muito importante. 76. E eu tinha preparado um slide de estudando samba com a música Man, mas antes Tom Zé pediu para mostrar outra música que ele escreveu um pouco depois, mas é nessa linha. E essa música se chama Ave Maria. Mas é preciso, meu irmão, começa no pau. Começa no pau. Ok. Mais alto. Começa no pau. Mas eu queria primeiro chamar a atenção para a questão da introdução. É isso. Dos ostinados, que ficou como uma espécie de marca registrada, não, mas uma marca de Tom Zé. Tá. Então vamos lá. Tô tendo problema. Desculpe. Só para acordar. Abordagem através desses ostinatos, e se você quisesse falar sobre sua obra musical desde o ponto de vista musical, digamos, né, de como você trabalha. Não precisa acrescentar, realmente começou porque o contrabaixo faz, como é? Os cavaquinhos fazem lá pelos 200, 300, 3 mil hertz, sei lá o quê. E o contrabaixo lá nos 16 até 100 hertz. E essa coisa combina, só isso. E quando é tocado no volume certo e num lugar que tem o volume, porque aqui não tem nem lugar para fazer o volume, a plateia se sente
no ambiente do rock, né? Sim, mas você também tem um interesse em usar instrumentos de corda de modo percussivo. Isso. Que é uma coisa que você nota a partir, pelo menos, de estudando samba. Certo. Bom, se você quer se alongar, essa canção foi escolhida naquele site Pitchfork como uma das canções mais importantes de 1960, dos anos 60. 80, porque é de 84. 80. Agora, tem uma coisa engraçada. Eram 200 músicas. Essa foi a 198. Mas não existia nenhuma música brasileira em nenhum lugar. E no Brasil, eu sou posto de lado, é muito isso. Aqui na América não, mas no Brasil eu sou posto de lado. No Brasil tem 9 famílias que controlam todo o sistema de comunicação, televisão, rádio e tal. Essas 9 famílias escolheram os seus artistas e eu não faço parte deles. Não adianta eu fazer nada que não saia. Isso não tem nada demais, é uma coisa que são ondas, entra essa onda, daqui a pouco entra a onda que bota a gente até demais, como já teve. Não faz nada, não tem problema nenhum isso. Não estou fazendo como se eu fosse uma vítima, nada. Isso faz parte do vai e vem da vida. Como está agora o mundo com essa propensão direitista, é a mesma coisa. Pronto, eu acho que é isso. Tem uma coisa também que você desenvolveu no final dos anos 70, não sei se você quer falar sobre a invenção de instrumentos, seu trabalho com a invenção de instrumentos. E eu queria passar pelo menos alguns segundos para a plateia. Tem um clipe dessa época que é bastante interessante, em que também é narrado por 2 estudiosos e artistas excelentes, que é Luiz Tati e Zé Miguel Wisnik, falando sobre o processo de Tom Zé. Mas o clipe em si, quer dizer, o filme é de 78 e mostra suas experiências com uma espécie de sampler, né, que ele inventou. 7 anos atrás, eu idealizei uma coisa que a gente começou a chamar de funk. Eu acho, então, que na década de 70, ele já criou com meios artesanais um sampler, ou seja, ele antecipou algo que é do pensamento de uma tecnologia eletrônica que depois tornou possível, com facilidade, você ter amostras de gravação e eletronicamente você processar e combinar, etc. É isso que ele estava fazendo. A seguir, mais um campeão de audiência. A seguir, mais um campeão de audiência. No dia 28, mais um campeão. A seguir, mais um. Ele não parou nunca. Isso é importante. Ele continuou fazendo as experiências do mesmo jeito. Quando tinha oportunidade de gravar, gravava. Se não tinha, ele continuava fazendo. Né? Ele não deixou nunca de fazer. Ele, pessoalmente, cresceu muito nesse período da continuidade do mecanismo, que era a música de mercado. Mas ele estava construindo a sua singularidade. Isso que ele é hoje, estava sendo forjado nesse momento. Nesse momento que ele estava se construindo. Porque ele fazia todas as experiências que ele queria. Então, bom. Dá uma ideia, mas é tão triste que o Hertz Zero não funcione. Aquele teclado o teclado de botãozinho que o rapaz toca, nós chupávamos dos discos as coisas mais agudas, porque as coisas mais agudas ficam acima da voz humana e dos instrumentos normais. E ele, então, de vez em quando fazia intervenção daquilo. No princípio, eu pensei que ia sair uma coisa desafinada, louca, mas depois, quando eu fiz, parecia um escritor
um escritor super alucinado de coisa de jazz, que parecia que tudo estava na tonalidade. Mas aí sai muito assim, só o coração de vocês com carinho, ele nem chega a... Você voltou a experimentar com essa sonoridade para o disco Jogos de Armar. Não era Jogos isso? de Armar. Bom, aí tem uma coisa engraçada, porque isso é bem simples. As coisas das invenções, não sei se nos outros campos é assim. Em música, quando você inventa um negócio, você no máximo está 6 meses antes. Mesmo que você não faça o que você sonhou, 6 meses depois alguém faz. Então, quando em 1900 e lá vai fumaça, a trama me ofereceu dinheiro para eu fazer o que eu quisesse, o que eu fiz não era mais novidade nenhuma. Não era mais novidade nenhuma, já tinham feito de todo jeito na Europa, na América, em todo lugar. Se eu tivesse posto isso à vista, na hora que eu fiz, em 1968, aí seria uma novidade. Mas é um disco, continua a ser um disco muito bom. Se chama Jogos de Armar, que é de 2000. Vamos, sabendo que o nosso tempo é curto, né? Eu vou pular. Tem um slide aqui que é outro disco que é de referência aqui, mas eu queria, sabendo que você quer falar sobre a Tropicália, lixo lógico. Então você tem toda uma teoria sobre a Tropicália. E eu vou passar, tem aqui em português, mas também tem em inglês. Eu vou passar entre os dois, porque eu sei que tem pessoas que vão querer ver os dois. Começamos com o português. Se você... É uma espécie de tese que o Tom Zé desenvolveu sobre a origem, se você quiser, da Tropicália. E se você pudesse falar um pouco sobre isso, aí a gente toca uma música que vem desse disco. Você bota primeiro aquele outro cartaz que eu falei, esse que está aí à sua direita, essa aqui. Bom, a tese é que a Tropicália foi o braço cancado que levou o Brasil da Idade Média para a Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução, mas isso é pleno. Era impressionante a cidade de São Paulo em 1968. Era o processamento de dados, o mosaico na TV, que é do canadense, Marshall McLuhan, o outdoor, sim, a linguagem, as coisas da publicidade, a teoria dos quantas de Planck, tudo isso passou a ser interesse a partir da Tropicália. A improbabilidade de Heisenberg, a segunda lei da termodinâmica que criou a entropia, que é uma coisa importante, porque diz que quando uma força é usada para produzir tal energia, se você quiser transformar em força, novamente há uma perda. E isso a literatura aproveitou muito. The Law of Thermodynamics, entropia. Isso. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que eu acho que vocês deviam dar um pouco mais de carinho, Charles Sanders Peirce. Nossa Senhora, a significação de Peirce no mundo é inacreditável. Porque aquele camarada lá da Bélgica, França, o Ferdinand Saussure fez a semiose. E a semiose, provado por A mais B, agora eu não sei mais, porque naquele tempo eu estudei bastante, fica devendo tudo a teoria ao que o Peirce levantou. E Peirce era assim, era um professor, quando um amigo dele, como é o nome do cara que inventou o pragmatismo? William James. William James era muito amigo dele, muito amigo do governo. Então, quando o William James tinha tempo de procurar ele estava desempregado, porque o William James deixava ele na universidade
Ele chegava lá, não sei como, ele acabava se desentendendo com a escola toda, e estudando a coisa dele, que era um negócio sei lá o quê, e estava sem emprego. Aí o William James levava ele para outro lugar, falava com outro diretor de universidade, arranjava um emprego para ele. Largava lá pouco tempo depois, ele só vivia desempregado e ninguém aceitava as teses dele. Ninguém aceitava. Só depois de morto foi publicada a maior parte das coisas, e aí realmente assombrou o mundo. E eu estudei nesse tempo o Décio Pinhatari, que é um sistema nervoso da indústria, que ele fala que a indústria não é mais feita para durar, porque tinha outros objetos para durar. Eu mesmo tenho uma coisa assim, eu tenho uma geladeira do casamento de Gil, de 1967, com a filha de Caíme, e essa geladeira está lá em casa até hoje funcionando. Eu quero chamar ele para ver a geladeira lá. Mas agora você compra uma geladeira hoje, em poucos anos a geladeira acaba. Não tem peça para substituir. Essa a gente manda fazer peça e tal. Olha lá. E também o Décio dizia que a USP tinha que aprender com a rua, senão ia fechar. Que a universidade tinha que aprender com a rua, senão ia fechar. Essas loucuras, né? Eu botei isso aí por acaso. Mas eu queria falar nesse negócio do tropicalismo, passo para o outro quadro. Tá. É a coisa principal, porque foi uma ideia. Foi uma ideia que eu considero uma coisa de respeito. Aqui está errado aparecer Aristóteles, porque fica difícil entender o que é lixo lógico. Lixo lógico é assim. Quando eu entrei, esse Aristóteles deve vir para aqui, porque é o seguinte, nós éramos educados de 0 até 8 anos de idade com esse quadro que está aqui, esse berçário dos literatos. Sim, você Analfatóteles, que é um neologismo seu. É analfabeto de Aristóteles, porque realmente nesse mundo dizem, aí vem outra coisa que é importante, desculpa, isso. Inclusive o francês, qual é o nome dele, Neuza? O francês que fez o filme sobre 0 a 2. Alain Resnais fez um filme sobre isso. Eu vou contar isso a vocês, vocês devem saber. Diz que de 0 a 2 anos de idade é a fase que a cultura humana mais aprende no mundo. Depois disso, nunca mais aprende com tanta intensidade. Aí a placa mental da virgem, tudo que chega ali segura e tal, para tentar explicar que diabo é isso. Bom, agora pense o seguinte, nessa época aqui dos analfabetos dos analfatóteles, essa turma toda é de uma região só do país. O tropicalismo é de uma região só do país. A região entre o Recôncavo, o começo do sertão e alguma coisa do sertão. Torquato Neto veio do Maranhão, mas veio para a Bahia e trabalhou na Bahia. Maranhão não, Piauí, mas trabalhou na Bahia. É claro que sempre tem uma discrepância ali, lá nada é absolutamente certo. Mas imaginem uma coisa, de 0 a 2 anos, todo o nosso pensamento, quando a pessoa chega em 8 anos de idade, eu me lembro que no Rio tem no Rio de Janeiro tem oh meu Deus, vale a pena eu me lembrar o nome dele, tem uma associação de estudar ele, esqueci, um oriental que trabalha com o ser humano, que até que nos 8 anos de idade o ser humano tem tudo que a família tem e pode ser uma representante da família, uma imitação da família que criou ele. Bom, agora veja bem, quando chegava 8 anos de idade, a gente ia para a primeira escola, a escola primária. É claro que levava aquele negócio que eu contei a vocês, a mãe puxava você, beabá, be. Eu não sei nem se hoje se ensina assim, o alfabeto, a maneira de chegar a poder ler, né? 1 e 2, 3, 2 e 2, 4 e tal, e a mãe apurrinhava a gente com isso. Eu não achava nenhuma utilidade para isso, mas e a criança trabalhando no trabalho do pai.
Mas é claro que 1, 2, 3, 3, 2, 5 e tal, isso já valia alguma coisa, mas beabá não. Muito bem. Nós estamos de 0 a 8 anos, o costume era deixar a criança num lugar ventilado, por exemplo, no quintal da casa, ser deitado num berço. E a criança, a maior parte delas, não aborrecia ninguém, ficava lá. Aí vem o Alain Resnais e diz que de 0 a 2 anos é que se aprende mais. Olha, como é que essa criança estava aprendendo ali naquele berço, quieta e calada? Entra um camarada que faz parte de uma coisa que o cantador nordestino repete, que é a poesia provençal do século XI e XII. Essa criança está com uma língua que a gente não sabe lendo essas coisas. Não há outra solução. A criança sabe línguas que só Deus sabe quais são, que depois abandona, esquece, não sabe mais, aprendendo essas coisas. Entra alguém que Irará não tem um rio corrente. Quando chove tem um rio chamado Rio Seco. Traduziu? Rio Seco, que é um rio que corre 3 dias. As pessoas vão lá, voltam bem queimadas de sol, ficam debaixo de a água cai assim e tal, e acabou o rio. E, entretanto, tem essa... Onde foi que eu estava? Você está na escola de Sagres. A escola de Sagres. Você começou com Provençal. Não. Cantador nordestino. Não, eu queria... não tem aí a dança... Tá bem, fica a escola de Sagres. Tinha uma dança... Chegança. Escola de Sagres. Chegança. Chegança. Escola... a escola de Sagres entrou com a Chegança, não sei porquê. Tinha uma luta, uma dança dramática na Idade Média, que era navios abordando, invadindo outros navios, e as pessoas lutando de espada. Nós já assistimos isso nos filmes desse gênero. Não é possível que você não tenha assistido. E isso acabava no navio. Eram os cristãos vencendo os incréus. Eles consideravam os árabes os incréus. Ora, os árabes não eram incréus, tinham religião e tudo, e o Deus era o mesmo quando acaba. Bom, Irará, por incrível que pareça, sem nenhuma gota d'água, tinha isso. Imagine que um dia eu cheguei na praça e eles estavam lá na praça da cidade, eu fui lá para me dar onde as espadas eram de madeira, porque lá não... E eles estavam lá para demonstrar como era essa luta através da qual os incréus, os cristãos expulsavam os incréus. Veja como nós éramos árabes, moçárabes, que é o tipo da concepção de mundo. Depois Roland no sertão é chamado de roldão. Aí é o caso do desafio de improviso. Não sei se você sabe, o desafio de improviso, um fala uma coisa provocando o outro. Não é só um canto uma coisa, fala provocando o outro responde provocando o primeiro, e por aí vai. E eles têm 5 ou 6 matérias que são absolutamente necessárias para dizer que eles são formados naquilo. Por exemplo, a pessoa que estuda química deve estudar matemática, física, não sei, as outras coisas, e com essas 6 matérias ele está formado em química. A pessoa, para ser cantador nordestino, precisa saber a saga de Roland, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Quando um dia se descobre que essa pessoa não sabe isso, essa pessoa larga o emprego porque ele está... como é que fala? Desempregado. Aquele emprego, ele não, porque aquilo ganha alguma coisa, as pessoas dão dinheiro para ouvir eles cantarem e tal. Ele saiu do emprego, sai com vergonha e vai embora. Para ter uma ideia do que é. Bom, a saga de Roland, a irmã de Roland, a noiva de Roland, a traição que ele foi submetido, é uma história linda, uma história dramática, apaixonou o Nordeste. E isso não veio por tradição oral. Veio um livro no fim do século, que no sertão tem uma coisa engraçada. No sertão de noite faz frio. É impressionante isso. E as pessoas ficam na cozinha por causa do fogão. Fogão a lenha mantém a casa acesa. E alguém lá lia essa coisa do Roland, que apaixonou o sertão. E passou a ser uma das peças de confronto. Depois, aqui tem uma coisa errada. A canção brasileira,
Agora entra uma coisa que o Brasil não sabe ainda. O King's College da London University resolveu estudar a civilização e a cultura brasileira e fizeram um centro de estudos dessa coisa. E escolheram como seminal o Nicolau Savicenko, que foi quem trouxe essa novidade para a gente. Se eu tivesse, aí eu começo a dizer, eu sou inocente, 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 aí vai até uma situação, é esse o significado. Obrigado, Tom. Queria ver, porque eu sei que tem, assim, temos assim, mais coisa, inclusive a música que podemos tocar, mas eu queria abrir um espaço aqui para alguém assim, da plateia perguntar, fazer uma pergunta assim, no espírito democrático. Tirar aqui o microfone. Então, Zé, primeiro, muito bem-vindo aqui. A gente já se encontrou algumas vezes nessa vida. Eu queria dizer que eu considero, obviamente, eu adoro sua obra e tenho o privilégio de ter ido muitos dos seus shows. E a gente se diverte demais nos seus shows, demais, né? Eu me lembro do Festival Europália, você se lembra, na Bélgica? Eu quero contar, talvez você mesmo não se lembre, mas o Tom Zé chegou em Bruxelas, naquela cidade onde eles brigam pela língua, né? Os francófonos e os neerlandeses lá que falam aquela outra língua, e eles brigam muito em Bruxelas. E sempre que vai mas os brasileiros, quando vão dar show em Bruxelas, eles chegam falando francês, bonjour, bonsoir para todo mundo, e alguém tem que tocar eles, olha, fala também em neerlandês, porque dá problema aqui. E o Tom Zé chegou ele abriu aquele livro amarelo de telefones, e ele começou a gozar tanto da cara dos neerlandeses, dos francófonos, foi uma coisa hilária. Mas seus shows são muito divertidos para o público, é um grande agradecimento que a gente, enquanto público, tem que ter. Mas eu queria te lembrar daquele famoso show, que eu não estive, infelizmente, o show do Circo Voador, das calcinhas sendo lançadas pelo público. Eu acho que é uma das coisas mais loucas que tem na história dos shows brasileiros. Mas aquilo é muito bom. Eu queria te comentar o que você pensa hoje no Brasil, um show daquele, do jeito que está o Brasil, essas coisas, se você vai dar a gente a alegria de ter um show desse de novo. Agora você diz, a pessoa está cantando, de vez em quando a mulher entrava com respeito, né? Porque graças a Deus, outra coisa, eu desde criança que eu descobri que eu era a favor da mulher. Porque uma vez, demora 3 minutos, uma vez uma criança mais sabida, mais coisa, eu sempre tinha medo de outra criança, porque parecia que eu ia ser contra ele ia se aborrecer, e aí tinha uma luta e eu morria. Então, quando ele começou a falar mal das meninas ali, que subiam em árvores sem calcinha, não sei o que lá, eu fiquei com nojo daquilo, com horror daquele rapaz, e eu não podia mostrar que estava contra ele, porque aí deflagrava a guerra que ia acabar com a minha morte. Mas desde esse tempo que eu descobri que eu era mulher, eu gosto de dizer assim, que eu era mulher também. Sim. E aí eu estava num show que tinha, às vezes, uma bonequeira, uma brincadeira, e de repente começa a bater calcinhas em minha cara, em minha coisa. Aí eu comecei a brincar também, vestia as calcinhas, cheirava as calcinhas, dizia, puxa vida, agora a calcinha não tem mais cheiro. Quando eu era criança,
que não tinha perfumes tão bons, cada calcinha tinha um cheiro diferente. Você falou que as melhores eram de 3 dias. Aí me lembrei que Napoleão Bonaparte tinha uma coisa muito interessante. Quando ele vinha para casa, que ele só vivia feito um besta pelo mundo, matando gente, ele aí chegava perto de Paris, ele mandava avisar, eu me esqueço o nome da amante dele, ele mandava avisar, não se lave porque eu estou chegando. Agora, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo o disco Canções Eróticas de Ninar, que é um disco mais retrasado, né? O mais novo é um disco infantil, que também é maravilhoso, mas o retrasado é todo sobre essa questão da sexualidade e inclusive as lembranças de Irará e como funcionava assim, o velho moral, né? E os novos costumes. Mas eu queria também voltar para a plateia, se tem alguma pergunta. Sim. Tom Zé, muito prazer com você. Eu sou do Rio de Janeiro, sou jornalista, escritora, pesquisadora, já nos esbarramos também. Você falou do David Byrne, e aí teve aquele momento... David Byrne não é importante, mas pra gente que... Eu sempre escrevi sobre música, sempre li biografias e, enfim, coisas musicais em geral. Pra gente lá no Brasil, é importante lembrar que Tom Zé, Mutantes, ficaram durante algum tempo, realmente, você falou da mídia, das escolhas que essas empresas, que essa mídia faz, né, dos favoritos, e tem essa ala que fica de lado da música brasileira, e durante muito tempo a gente sabe que Tom Zé, Mutantes e outros nomes ficaram um pouco esquecidos pela mídia brasileira. E David Byrne trouxe, com aquelas coletâneas, né, com o teu disco que ele lançou, e com a coletânea do Mutantes, por exemplo, acabou botando luz, né, em vocês novamente, e o brasileiro voltou a dar essa importância. E eu queria que você comentasse um pouco, eu não sei, eu chamo meio que de síndrome de vira-lata, não sei exatamente o que acontece com a gente lá, que às vezes precisa ter um olhar de fora, um olhar do exterior, para a gente poder voltar a dar valor. Não estou nem falando de mim, porque eu, como historiadora, acho que não tenho muito essa desculpa, né? Eu estou lidando com tudo o tempo todo, mas a gente sabe que a mídia e muita gente acaba só dando valor quando tem um olhar do exterior sobre o artista brasileiro. Você consegue, sabe, entender isso e sabe dizer um porquê disso? Bom, quando o David Byrne me procurou, não adianta contar uns detalhes, eu estava indo para Irará tomar conta do posto de gasolina de meu primo, porque já não aguentava mais a situação que eu fiquei. Até o Cris vai aproveitar para falar do disco Todos os Olhos, que o disco Todos os Olhos me tirou de circulação. O disco é de 71. Em 71, a música que tocava no Brasil, hoje não é mais, hoje é música caipira só. Não toca nem sertaneja, não toca nem funk mais. Se fosse caipira, estava até bom, porque a música caipira tem seu espaço. Música sertaneja, breganejo. Breganejo, tá certo. Tá certo. Sim, eu ia desistir e então me disseram, não, seja um alvo visível. Eu aí continuei em São Paulo e realmente David chegou no Rio, falou que vinha. E quando ele falou que vinha, eu não sabia nem como ele ia me encontrar. Liguei para um repórter que tinha trabalhado com ele no consultório, no escritório dele, tinha visto meu nome em cima da mesa para procurar no Brasil. Falei, Matina Suzuki, um japonês. Falei, Matinas, o que eu faço? David Byrne está vindo encontrar comigo, como é que ele vai encontrar comigo? Bom, Matinas provocou o encontro nessa noite e tal, e daí em diante ele programou
Ele ia botar 2 músicas minhas em algum disco. Depois ele mudou para fazer um disco inteiro com Estudando Samba e tal. E realmente aí minha carreira voltou a circular, voltei a cantar na Europa, no Canadá, aqui. Nossa, foi uma felicidade tão grande, menina. Por que a gente é assim? Como? Precisa que o David Byrne faça um disco pra gente. Ah, bom. Eu já falei sobre isso ligeiramente, não queria falar de novo, porque aí entra na negócio da queixa. No Brasil tem uns artistas que são. Imagine que o disco que fez sucesso, um disco Estudando Samba, eu tinha gravado em 76, saiu em 77. Ninguém ouviu, não tocou em lugar nenhum, não aconteceu nada. Esse disco foi lançado aqui em 79, quer dizer, em 90, porque era dezembro. No ano 2000 foi escolhido um dos 10 melhores discos do ano. Imagine a diferença do recebimento do disco aqui para o disco no Brasil. Ninguém pode explicar uma coisa dessa, né? E sorte de ter... E você ia falar no disco todos os olhos, né? É o Dylan que queria falar. Mas eu queria... eu acho que eu queria também abrir um parêntese só para lembrar que tem um livro que é muito bom, escrito por Tom Zé, que está ali à venda também, que se chama Tropicália Luta Lenta, que conta muito dessas histórias, inclusive muitos mais, né? E tem letras, mas vai só até mais ou menos 2003, se não me engano. Então a produção mais recente. Tom Zé preparou uma coisa muito especial para o final. Eu não sei se você quer a minha carta. Você quer fazer isso? Pode ser? Pode ser, para fazer o final, é ótimo. O final, porque já estamos aqui uma hora e meia. E só depois de ele uma vai cadeira ficar maior. aqui no saguão, onde tem assim, discos para vender. E esse livro que eu comentei. Tom Zé queria, assim, sem vir com a banda, ele queria cantar uma música, e não vai tocar, mas ele tem um performance que é ligado a uma música que se chama Minha Carta, com uma música que ele compôs nos anos 70. Isso. Em que ele usa o violão, não para tocar, mas... Não anuncie nada assim, não. Tá. Deixa eu ver se eu estou pronto mesmo, se eu sei tudo de cor. Bom, você vai tocar o playback, né? Quando você quiser. É só avisar. Então, eu começo assim, peraí, Cris. Peraí, Cris. Eu vou cantar uma canção que se chama A Carta. Aí o camarada começa a comportar. Pode soltar. Eu preciso mandar notícias pro coração do meu amor me cozinhar, pro coração do meu amor me refazer, me sonhar, menina, me comer, me cozinhar como um peru bem gordo, me cozinhar como um garrote arrepiado, um casal de pomba que saiu da sombra, me cozinhar como um bezerro branco, canário preso pra limpar o canto, luxa no alpiste. Aqui eu cubro bem as pernas para ninguém ver nem a ponta da minha perna. Mas nada é triste. Eu escrevo minha carta num papel decente. Aí eu vou suspender na saia. Quem se sente com saudade não economiza e martiriza. Martiriza o pensamento, eu digo no papel que no anel do pensamento andei 200 léguas, minha égua esquipando o peito me sacode nesse golpe do galope que o envelope engole, cada gole da lembrança vale um tesouro, é besouro que
bate sempre na vidraça quando passa. Quando passa em pensamento, volta na saudade toda tarde. Então, estamos despedidos. Tem tanta gente que foi carinhosa com a gente aqui. Na hora que nós chegamos, tanto aperto, o Dylan, desculpa, o Dylan acordou de madrugada em... Como é o nome da cidade? Bom, em New Jersey. Bom, mora longe de New York e de madrugada eu via a cidade de Nova York acordando, com o sol batendo assim nos prédios mais altos. Eu dizia, coitado do Dylan, está acordando essa hora para esperar a gente no aeroporto. Ele tem família, 4 filhos maravilhosos, com quem ele fala tudo quanto é língua. E quando chegamos no aeroporto, que demora, né? Eu passei porque tinha uma carta, a Neuza ficou lá presa quer dizer, demorando em outra fila, essas coisas, né, de aeroporto. Sim. Aí nós entramos na cidade de Nova York, Nossa Senhora, de manhã cedo, o sol aí já estava batendo, a cidade parecia tão linda, eu me senti tão feliz. Eu tinha medo quando eu vim aqui antigamente. Assim, outra pessoa que foi muito, eu queria falar era disso, outra pessoa que foi muito carinhosa, a Jill. É porque eu não sei pronunciar, que é a diretora do centro todo aqui, que quando a gente teve... Imagine, nós chegamos, não tínhamos dormido no avião, e chegamos no hotel cerca de 6 horas, aí disseram, não tem onde está hospedar vocês. Vocês estão marcados aqui, mas vocês só vão ter direito a hospedar 3 horas da tarde. Fala, nossa senhora, a gente é arrasado sem ter dormido no avião. Aí o Dylan ligou para Jill imediatamente, mas Jill manda aqui, né? Jill ligou para o hotel, apareceu logo um quarto com 2 camas, as camas são separadas, aí eu e Neuza falamos, não, nós até gostamos. E fomos dormir pelo tempo que não tinha mais. O Kiss fez até uma ligação, ninguém atendeu e tal. E foi ótima essa estadia aqui. Eu nunca tive uma estadia, eu nunca curti assim um pouco. Eu só vinha preocupado com o trabalho que faz essa vida aqui. Eu vou levar tanta lembrança bonita de tanta pessoa que eu conheci, de tanto carinho. Nossa Senhora, inesquecível.